7h09, boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, o último Cadeira Cativa do mês de setembro. Está finalizando o 9º mês do ano, também encaminhando a reta final da temporada para os clubes de futebol. No Campeonato Brasileiro, teremos mais uma rodada no final de semana, a 27ª rodada. Portanto, ainda faltam 12 jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem pelo menos mais uma partida da Libertadores, mas a tendência é que tenha pelo menos 3. O Grêmio deve passar pelo Atlético Tucumã e aí vai para a semifinal. E aí na semifinal vamos ver como é que vai ser o enfrentamento com o Independiente ou o River. Mas o Grêmio tem 12 jogos do Campeonato Brasileiro, um jogo pelo menos da Libertadores, mas a tendência é que tenha no mínimo 3 jogos da Libertadores. Já o Inter há muito tempo tem só o Campeonato Brasileiro e está nessa contagem regressiva, tentando nestas 12 partidas buscar o tetracampeonato do campeonato nacional, da competição nacional, que para alguns não tem graça por ser pontos corridos. O Adalberto Aquino, por exemplo, é um que defende finais com mata-mata, mas aí eu te pergunto, Aquino, já está aqui também conosco o Fábio Santos. Para um pouquinho, tu já tá tu gosta de final, tu quer final no campeonato. Não. Mas tu conhece muita gente dessa corrente. Não, bom, aí, mas não é a minha. A minha ideia é do mesmo modelo de pontos corridos, só que com campeão do primeiro turno e campeão. Beleza, Bruno. Tá na caixa aqui, viu, Bruno? O pessoal tá te ouvindo aí, mas o Fábio dá uma arrumadinha aqui no fio do celular. Mas campeão do primeiro turno e campeão do segundo turno. Eu fiz o levantamento junto com o Tristão Garcia e todos os campeonatos, com exceção de um, não tinha 5 times até a última rodada do turno disputando para ver quem é que ia ser o campeão do turno. Então, jamais o Campeonato Brasileiro ia ficar... Alguém ia disparar na ponta. Tá, mas hoje nós temos 5 que estão brigando pelo título. É uma excepcionalidade. Mas é uma excepcionalidade que confirma a tese de que tem que ser campeão do turno contra o campeão do retorno? Ou mostra que o campeonato de pontos corridos pode ser equilibrado também e pode ser emocionante? Não, eu acho que... o que eu vejo é o seguinte, nós temos 4... Na minha maneira de ver o futebol brasileiro, nós temos 4 equipes que estão acima da média. Que é o Grêmio, o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro. E nós temos 2 equipes que estão um pouco abaixo, mas jogando com alta intensidade física, que é o São Paulo e o Internacional. Porque o que a gente viu na Copa do Mundo, que a gente não viu uma grande equipe, mas muita transpiração. A parte física tendo uma importância fundamental na decisão dos jogos. E é o que o Internacional está fazendo. O Internacional e o São Paulo estão correndo muito, estão passando por cima das demais equipes. E isso equilibra muito. Então, fez com que o Internacional e o São Paulo sejam os principais candidatos ao título. Quer dizer, está chegando ali o Palmeiras agora, o Flamengo também saiu da Libertadores e saiu da Copa do Brasil. Ele contratou um treinador novo para 12 jogos hoje. O Flamengo tem uma boa equipe. Tem bons jogadores, então o campeonato está em aberto. Mas se fosse campeão de turno contra campeão de outro turno, ele estaria sempre muito melhor, teria muito melhores condições, sempre. Os grandes clubes estariam sempre na disputa ali até o final de cada turno. Concordas, Fábio? Boa noite. Fábio Santos, conselheiro do Internacional. Boa noite, Maurício. Boa noite, Aquino. Nome de craque, né? Fábio Santos. Boa noite, amigos telespectadores. Não, eu não concordo com aquilo em alguns aspectos. Primeiro, eu acho que o campeonato de pontos corridos, ele dá emoção no campeonato inteiro. E não, mesmo que tivesse final, como você acha que é interessante, eu não digo que não seja, eu também acho que um campeonato com final, ele dá um gosto. Tivemos campeonatos antes com final, que era uma emoção muito grande. 2 jogos, 2 estádios lotados, 2 grandes festas. Na tese do Aquino, até o Ceará poderia brigar ainda nesse retorno. Mas, ao mesmo tempo, o que eu penso? Eu acho que não pode ser o campeão do primeiro turno como o campeão do segundo. Porque o campeão do primeiro turno, ele ganhando o primeiro turno, ele pode simplesmente abandonar o campeonato, porque ele vai estar na final, e com isso ele pode também deixar o campeonato de uma maneira, como vamos dizer, às vezes desequilibrado. Porque ele pode simplesmente jogar mais com aqueles times que ele não quer que jogue o final e daqui a pouco favorecer um outro quando de repente é melhor para ele jogar a final. Então eu acho que se quer fazer final, classifica os 4 primeiros clubes, os 4 primeiros, no final das 30 partidas, 30 e tantas partidas,
faz um sorteio ou joga primeiro com o último, segundo com o terceiro, e aí faz uma final. Agora, o primeiro contra o segundo, eu sou contra. E eu acho que... Respeito a tua opinião, tu entende? Mas respeito a tua, mas eu quero dizer que... Esse negócio de sorteio, isso aí não tem. Pra não, mim, então futebol, primeiro com o quarto, segundo com o terceiro. Futebol é jogado, é o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo. Vai levar a vantagem de jogar a segunda partida em casa quem somar mais pontos dos dois campeões. Mas se o Grêmio já está reclamando que não tem data, porque vai ter que jogar no meio das datas FIFA sem os seus convocados, vai jogar quando essa partida aqui? O número de datas vai seguir o mesmo. Não, mas acontece o seguinte, que as pessoas não pode defender essa tese quem defende campeonato regional. Eu não defendo campeonato regional. O que existe de dizer... Mas tu foi visto na Gate comemorando o Gauchão esse ano. O que existe... Tinha bastante gente lá. O que existe no mundo é a mesma competição que tem no Brasil. Os campeonatos da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, são 38 jogos. A Liga dos Campeões são 13 jogos. E a Copa são mais 6 ou 8 jogos. O que existe diferente é o campeonato regional. Não pode acabar com o regional. E outra coisa, o regional acaba com o futebol aos fins de semana. Porque tu tirando o regional, tira o espaço de tu ter uma competição com jogos em todos os fins de semana. A média do campeonato brasileiro, que é 15, 16 mil, ela baixa muito por causa dos jogos no meio de semana. Porque a média dos jogos no domingo à tarde, principalmente dos grandes clubes, passa de 27 mil. Então, pensando nessa média em levar público para o estádio, a CBF acertou nas 2 vezes que o Grêmio pleiteou jogar na quinta-feira, manteve o jogo no final de semana para ter público. Não, mas aí não é questão de manter no final de semana para ter público, aí é questão de incoerência, tu entende? Então, uma semana inteira que tu pega 2 equipes que não têm jogo, tu não deixar jogar na quinta-feira. Isso aí é uma incoerência total, eles não querem mudar, quando interessa para eles, eles mudam. Ontem nós estávamos vendo o jogo do Vasco, que era da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Vasco. Então, aí é interesse do Vasco, que tem penetração lá na CBF. Então, essa falta de critério aí que acontece. Mas acontece em função da disputa da Libertadores. E o que o prejudica são os campeonatos regionais. O campeonato regional podia ter 10 datas. Janeiro, fevereiro. E o Campeonato Brasileiro tem que começar na primeira semana de abril. Eu já tenho até na cabeça os dados. Abril, maio, junho. São 3 meses, com mais 15 de julho, dá 105 dias. Tu tem 16 ou 17 rodadas só nos fins de semana. Tu vai ter, nesse período todo, só 3 rodadas no meio da semana. E tu para em 15 de julho e recomeça em 15 de agosto. Aí tu tem agosto, setembro, outubro e novembro. Dá a mesma coisa, dá 105 dias, dão 15 rodadas no fim de semana, tu só tem 3 rodadas no meio de semana. Mas nessa tua defesa... Mas tem a Copa do Brasil também. Não, mas nessa linha de defesa... Mas presta atenção, meu amigo. Se eu estou fazendo rodada só nos fins de semana do Campeonato Brasileiro, quando eu tiver a Copa do Brasil e Libertadores, joga no meio da semana. Não, mas esse pensamento de parar 30 dias e de o Campeonato Nacional começar no meio de abril, aconteceu esse ano. Estou reclamando igual. Mas o problema, a reclamação, é do quarta e domingo. Esse que é o problema, que é insuportável. Nenhuma equipe na Europa joga 9 partidas num mês. Em agosto, eu vou pegar esse caso. Em agosto, nós tivemos uma rodada do Campeonato Brasileiro no meio de semana. Era o que eu ia dizer. O resto era tudo final de semana e no meio era a Copa do Brasil e Libertadores. Esse ano a tabela forçou muito final de semana e poucos jogos no meio da semana. Se tu fizer uma tabela dividida, o Campeonato Brasileiro dividido aos fins de semana, tu tem todos os meios de semana para jogar a Copa do Brasil e Libertadores. Aí tu vai conseguir jogar o calendário igual o europeu. Tu vai fazer que, no máximo, uma semana tem Liga dos Campeões, na outra semana não tem. Uma semana tem, a outra não tem. Então, de cada 15 em 15 dias, tem uma rodada no meio da semana. Então, tu joga no máximo 6 jogos por mês. O que não pode acontecer é... E as Copas Nacionais entram onde? Não, que Copas Nacionais? Qual é a Copa Nacional? A Copa do Rei da Espanha. Entra no intervalo da semana que não tem... Mas aí segue sendo quarta e domingo. Não, mas aí são 6 jogos. São 38 com mais 13 com mais 6. Não pode ter o calendário aqui. Não, mas a nossa Copa do Brasil não tem 6 datas. Quantas datas tem? A Copa do Brasil tem no mínimo 2 para as oitavas, 2 para as quartas, 2 para a semi e 2 para a final. São 8. 8. Com mais 13 da Libertadores, quanto é que tá?
Dá 21, vamos E lá. com, com mais 38 do brasileiro? Não. É o 60 que joga a Europa. Agora, a questão de datas, só que ok. acontece que tu tira janeiro, fevereiro, março e abril. Tu tira 4 meses. Então, tu tem que espremer. Não, é que tem outras contas que tem que ser feitas. Tá, vamos lá. Nós estamos falando... Não tem conta, é matemático. Não, Tu vai botar o mesmo número de jogos, os 60 jogos, com 4 meses a menos. A Copa do Brasil, ela não, ela é mais facilitada para quem está na Libertadores. Quem não está na Libertadores pega a Copa do Brasil lá atrás, vem jogando 1, 2, 3, 4, 5 rodadas até que chegue na rodada onde entra para as finais já ali. Então a Copa do Brasil... São mais 8 jogos Então antes. a Copa do Brasil ela é mais longa que esse cálculo que tu está fazendo. Ela não começa... O Internacional que pegou a Copa do Brasil vindo esse ano que não... Jogou que a Copa do Brasil, o Inter? O Inter jogou. Tá? O Inter começou a jogar... Quando é que começou a jogar a Copa do Brasil? Começou no final de janeiro. Começou lá, exatamente. Lá o Inter já começou a jogar. Passou a primeira fase, segunda fase, terceira fase... Aí depois é que entra os times que estavam no Libertadores. Então tu não pode contar a Copa do Brasil só com quem está no Libertadores. Porque a Copa do Brasil hoje é o campeonato mais valioso que tem para qualquer clube do Brasil. Se o campeonato brasileiro é disputado aos fins de semana, durante todo esse primeiro semestre, enquanto o Grêmio, o Palmeiras, o Corinthians, o ano que vem o Internacional vai estar disputando a fase da Libertadores, e quem classificar para a Libertadores não disputa essa primeira fase da Copa do Brasil. Sim, sim. As outras equipes vão estar disputando a Copa do Brasil. Sim. Tá entendendo? Claro que sim. Nos meios de semana vai ter jogos da Copa do Brasil. E para os times que vão estar na Libertadores, no meio de semana, uma semana sim, outra não, vão fazer os 6 jogos da Libertadores. Que é o que o Inter deve fazer o ano que vem, porque o Inter, a meu ver, já está classificado para a Libertadores. Então não, ele vai ter um calendário para o ano que vem, que no primeiro semestre ele vai jogar 6 partidas com mais 2, talvez 8 partidas da Libertadores. E vai disputar o campeonato regional e vai disputar o campeonato brasileiro. Então atropela tudo, espreme as datas. Mas o que eu acho que... o que acontece? Nós vivemos isso aí desde que vimos no futebol, nós vivemos isso toda a vida. E toda a vida, quem está disputando o segundo, o terceiro título, os 3 títulos, reclama. E, na verdade, não tem o apoio de quem não está disputando. É muito simples. Nós temos aí... quantos clubes grandes nós temos no país? 12? 10, 12 clubes grandes? Eu acho que tem alguns clubes que estão saindo aí pode ter uma grande torcida, mas eu já não considero hoje o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, mas é um clube grande. Não, mas eu quero te dizer... Eles são grandes clubes com times pequenos. Eles estão ficando para trás, vão ficar cada vez mais para trás. E aqui no Você pode ver que os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro do ano passado, agora entrou o Internacional e o São Paulo, mas é mais ou menos os mesmos times. É Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio... são esses times aí. O Fluminense tem exatamente a mesma pontuação do Corinthians, por exemplo. O Corinthians, onde é que está? Na final da Copa do Brasil. Mas por uma bola podia não estar ali. Não. É que o futebol... É que não dá... O Barbieri é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Se uma bola entrasse na partida quarta-feira, ele não estava na rua. Ele não estava com a guia do seguro-desemprego preenchida. Esse cálculo de que assim, o Flamengo está fora, o Flamengo está fora, o Palmeiras está fora. Cara, isso não dá para dizer. Eu tenho um exemplo bem claro. O Palmeiras está fora. Se aquela falta que só o juiz viu no Fábio, no jogo do Flamengo, que anulou o gol do Palmeiras... Falta. Pra mim não foi falta. Pra mim não foi nada. É a tua opinião. Pois é, mas pra mim não foi nada. Falta. Descarga por trás no goleiro. Falta. Ele bateu com o ombro nas costas do goleiro, falta. E tem mais uma aqui. O goleiro veio nele, né? E tem mais uma aqui, ó. O goleiro quase fora da área. E tem mais nele. uma aqui, ó. Não. Falou. A expulsão do Dedé, justíssima. Pra mim, não. Isso é pra ti, pro Maurício. Eu pergunto pra vocês viram o Vasco e Bahia? Não vi. Não viu? O Vasco e Bahia teve um pênalti. Que o jogador adianta a bola e a bola tá muito mais pro goleiro do que pro atacante. E o goleiro sai, vai nitidamente na bola, aí o atacante dá uma passada rápida, dá um biquinho na bola e o cara acerta o atacante. O atacante. Pênalti e o goleiro expulso. Isso aí por baixo pode, agora por cima não pode. Os dois foram na bola. Tu não acertou a bola, acertou a cara do cara, rua.
Boa! Todas as faltas... Mas a Conmebol não concorda contigo, tanto que Mas essa análise aí que eu quero ver os árbitros me explicarem isso aí. Não, mas não é. Eu quero te dizer que toca quase todos os lances de falta dentro da área ou de velocidade, os dois tentam ir na bola. Um chega primeiro na bola, presta atenção, um chega primeiro na bola e o outro acerta a perna do cara. É falta de cartão amarelo ou vermelho, dependendo da velocidade que é o lance. Agora, por que na disputa da bola por cima, um vai na bola, os dois vão na bola? Aí um chega primeiro na bola e tu chega no meio da cara do cara, porque foi com a cabeça, pode... É que eu tenho uma... Cada um tem uma opinião. A minha opinião é o seguinte, a regra mais errada que existe no futebol, na minha opinião, tá? É que o goleiro é intocável na pequena área. Isso aí pra mim é ridículo. Porque se tu olhar, o goleiro não tem condição de chegar na bola, a bola tá a 3 metros dele, mais alto que ele vem, voa por cima de todo mundo, ele cai em cima da defesa, do atacante, o juiz dá falta. Mas por quê? Porque ele saiu atropelando todo mundo. Cara, aquela bola, o goleiro saiu quase lá fora, lá quase no risco da grande área, que não é nem o lugar dele. E aí ele se fecha com o Dedé... Não. Ele saiu lá e deu um soco na bola. O Dedé que acerta, a intenção do Dedé é chegar na bola. A bola tá aqui. Aí eu chego e dou um soco na bola. Aí tu me dá uma cabeçada na cara. Pra mim é acidente de percurso. O Dedé ali já vem com o olho fechado pra cabecear. Então não expulsa mais ninguém quando o goleiro sair pra ir na bola e tu não acertar no atacante. Mas não dá nem cartão. Mas é muito diferente. A bola no ar, quando a bola vem no ar e os dois... no ar pode. Não, mas não é. E por baixo não pode. A Conmebol acredita nisso. Não. Eu quero que alguém me explique por que sendo com a cabeça pode e com a perna não pode. Isso. É que se tu olhar o lance, quando o Dedé pula... Entendeu o que tu quer dizer, Maurício? Não, mas aqui não. Olha o lance. Quando o Dedé pula, o goleiro tá a 3 metros dele. Aí os dois estão no ar. Tu não tem como no ar tentar voltar pra trás, tentar parar, tentar segurar. Agora, numa bola que vem no chão, tu te atira na bola se tu quer. Aí é diferente. Tu dá o carrinho na bola que se tu quer, o atacante tá ali. Agora, desculpa, bota o lance ali. Ninguém deu o carrinho na bola. Os dois pulam assim, ó. Dedé aqui, o goleiro aqui. Quando chega aqui, como é que eu paro? Não, eu não quero bater no goleiro, eu quero descer. Não tem controle remoto. Agora no chão sai sem A maioria das faltas por baixo, tu tá correndo com a bola, tu vai copiar na bola e o outro chega primeiro. Aí como é que tu vai tirar? Tu não tira mais a perna, tu acerta no outro. Mas tem caso que o cara deixa a perna pra acertar também. Mas aí é outra coisa. Mas pode, né? Mas normalmente são expulsos quando acontecem esses casos. O quê? Né? Deixa a bola pra quê? Deixa o pé pra acertar. Os dois, na maioria das jogadas, estão visando a bola. Um chega primeiro, o outro chega na perna do cara. É falta. Passível de cartão, amarelo ou vermelho. Se o cara toca a bola... Não interessa, tocou a bola, eu toquei a bola, eu tô numa dividida contigo. Eu toquei a bola e tu veio pra tocar na bola, eu fui mais rápido que tu acertou a minha perna. Falta. Dependendo da velocidade que tu me acerta, o juiz te dá cartão vermelho ou cartão amarelo. Sim, mas isso eu concordo. Então, agora por cima, se eu vou disputar a bola na cabeça, o cara chega primeiro, eu dou uma cabeçada no meio da cara dele, aí é sem querer. Mas não é que não pode, é que por cima tu não tem como parar, por baixo tem. Como que tem? Depois que tu já em velocidade tentou ir na bola. Tu pode pensar se tu dá o carrinho ou não. A bola tá ali. Mas não tu tenta carrinho. Chegar primeiro. Não tem ninguém de carrinho, estão de pé. Estão de pé, disputando o lance. Bom, o Leandro de Guaíba tá defendendo a tese aqui de que o lance do Dedé é acidente de trabalho. Eu também acho. Falta até pode ser, mas não para cartão vermelho, diz ele. Abraço. Aí ele pode achar que é cartão amarelo até. Pode achar que é cartão amarelo. Então eu posso achar Por imprudência. Exato. Eu posso achar que é vermelho, porque o lance foi violento demais. O jogador vai ficar 2 meses, quebrou o maxilar. Eu posso achar que o lance foi violento demais. Pode ser uma imprudência, mas uma imprudência grave. A consequência da imprudência acabou sendo grave. É aquela história. É um lance raro. O que eu não vejo é um absurdo no juiz ter expulsado o cara. Isso aí parece que foi uma coisa do outro planeta. Eu vejo porque tinha o VAR. É complicado. Se não tem o VAR, eu ia dizer assim que ele não tinha certeza. Mas ele parou no VAR, ele olhou, analisou e vou expulsar. Mas aí, Fábio, eu vou te dizer uma coisa que... Aí ele vai concordar comigo. Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês que nas transmissões no Mundial, os analistas de arbitragem destacavam e é muito claro isso. Na câmera lenta, tudo é falta.
Se o juiz não souber olhar o VAR, na câmera lenta tudo é falta. Então o VAR pode ter atrapalhado nesse caso. Foi o que disse o narrador argentino, que tem um vídeo dele, chamou o juiz de louco, que ele tá louco. Foi o que ele disse, o VAR atrapalhou ele. Porque ele não deu nada e ele foi dar depois que chamaram ele no VAR. Foi o que o narrador argentino falou. Então, tem todo esse cuidado e por isso algumas pessoas perguntam às vezes, mas por que a Liga dos Campeões, que nós mencionamos aqui, não tem o árbitro de vídeo e a Libertadores tem, ou outras competições tem? A Liga dos Campeões é menor ou qual que é o preconceito deles? É que eles entendem, um conceito de certa forma até correto, que a Liga dos Campeões não é um torneio para fazer testes. E o VAR ainda é um teste. E o Diego Almeida Real, comentarista de arbitragem da Rádio Grenal, disse uma coisa essa semana que é muito interessante de ser analisada. Não está sendo seguido o protocolo do VAR. Eles estão usando o VAR para qualquer coisa. O protocolo, aquele das 4 situações em que poderia ser utilizado o árbitro de vídeo, esse foi para as cucuias. Esses esqueceram. Agora o VAR está sendo utilizado só nas quartas de finais da Libertadores, né? Só. Vai ser nas quartas, na semifinal, são poucos jogos. Ele não está sendo utilizado em toda a Libertadores. É igual a história do lance, igual a história que virou piada, a história do gol do Internacional contra o Corinthians, que o Damião estava 40, 50 centímetros adiantado numa bola que até é de fácil do juiz errar, porque está em movimento e depois na televisão tu vê que ele está em impedimento. Aí o Corinthians foi reclamar que o Damião estava impedido, mas na hora de assinar para ter o VAR nesses lances do Campeonato Brasileiro, o Corinthians assinou que não. Por quê? Porque é o clube mais favorecido do Brasil pela arbitragem. Quando é contra, acha ruim. Não assinou para ter o VAR. Se tivesse o VAR, teria sido anulado o gol do Inter. Mas... Era uma situação clara. Naquele lance era óbvio que o VAR ia anular o gol. Né? Pois é, mas aí ele não assinou. Por quê? Porque ele geralmente, na dúvida, o Corinthians é favorecido. O erro de arbitragem sempre faz isso. Claro que sim, principalmente num lance daquele, que nós estamos falando de 40, 50 centímetros. E já se provou nesse lance com o Dedé... Mas não marcar 3 pênaltis no jogo, aí é complicado, né? Ele vai voltar? Não. Só estou dizendo que 3... Mas qual jogo está tem jogos que tem 3 penalidades e o juiz não marca nenhuma. Sabe qual é o que ele tá falando? Por exemplo. Cite um. O Grenaldo para o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas tem um também que é o mais claro, que os 3 que não foram dados agora há poucos dias num jogo aí, lá em São Paulo, que também ninguém reclamou. Praticamente um pontapé para pênalti vermelho. Ninguém achou ruim. Qual é o lance que tu estava Ninguém achou ruim. Qual é o... Tá te referindo ao lance do Jeromel? Pelo amor de Deus, né? Lance do Jeromel? Claro. Pênalti? Pois é, mas é o que eu estou dizendo, mas não houve um comentário que foi. Não tem dúvida, pênalti. Eu também acho que foi. Pênalti, marca e bota na marca da cal. Eu concordo. Então, nessa linha, algum dos pênaltis do Grenal foi pênalti? Então vamos fazer o seguinte, o Grêmio perdeu 1 ponto ali, né? Pênalti, o jogo foi 0-0, né? E me dá os 3 que estão me faltando. Mas aí se nós for analisar mas aí tu não quer analisar. Não é isso, mas não é isso. Para aí. Faltando 2. Aqui não, pelo amor de Deus. Nós vamos analisar a arbitragem, porque vai estar faltando 2 pontos. Aí nós temos que ser pequenando demais. Verdade. Não. Teve épocas no Campeonato Brasileiro, este ano eu acho que não. Mas teve épocas que as pessoas tinham 2 tabelas de classificação. Com um erro de arbitragem e sem erro. Ainda. Tem uns times que são bem beneficiados sempre, né? Eu tenho um negócio para vocês. Ou não? Não. Ele acabou de citar aqui o Corinthians, que é um time que até no sorteio agora das bolinhas ali, foi meio estranho, né? Mas não foi de agora aquilo ali. Aquilo já foi de 2 anos atrás, tá? Aquilo ali foi... Botaram na mídia, mas não é de agora. Parece que é 13 ou 14, não sei quando é. Mas de qualquer jeito foi roubo. Mas de qualquer jeito foi manipulado. Não, mas eu vou dizer pra vocês que o Campeonato Brasileiro desse ano, pra mim, tá? É o campeonato que eu acho que a arbitragem tá cometendo menos erro. Alguns erros acontecem, vão acontecer sempre. Não tenho visto grandes erros, assim, uns absurdos, até porque eu acho que de tanto a gente cobrar, a gente que eu falo... de esportista, nós aqui, o Maurício, como imprensa, a gente como torcedor, como dirigente, a gente tem cobrado muito que o árbitro auxiliar atrás do gol, ele comece a se mexer, porque até poucos dias atrás eles eram um poste.
vigias do Arnaldo. Agora eles estão ajudando. Nós tivemos um pênalti contra nós, legítimo, na minha opinião, o pênalti no Cuesta, contra o Chapecoense, que o juiz não deu. O juiz mandou seguir. E o árbitro atrás deu o pênalti. Eu acredito. Então, eu acho que o juiz lá atrás, ele tem que dar. Contra mim, a meu favor, mas ele tá ali pra isso. Ele só não pode estar ganhando um salário e não ajudar. Eu acredito também que quem deu o pênalti no Alisson no jogo contra... Foi. Paraná. O Paraná foi o Vigia também. Foi. Porque o árbitro não ia dar o pênalti. Não, o árbitro não deu. O árbitro fez assim e ele fez assim com a cabeça pro árbitro e o árbitro marcou o pênalti. E aí tu vendo na televisão o lance claro, né? Tanto é que o Paraná foi todo em cima dele. Do Vigia, não do árbitro. Mas aí tem um detalhe nessa utilização do árbitro adicional que fica atrás do gol, que o Arnaldo apelidou de Vigia e todo mundo chama de Vigia. Estamos chamando, porque ele chamou. O grande problema é uma história que contou aqui o Fabrício Neves Corrêa no preliminar à imagem do futebol. Ele, enquanto árbitro adicional que ficava atrás do gol, em uma oportunidade, avisou o árbitro pelo comunicador, avisou, foi pênalti. E o árbitro disse, não, eu que estou vendo, não foi nada. O que pode ter mudado, que me parece que mudou, é que os árbitros passaram a aceitar a ajuda do Vigia, ou a ajuda deste árbitro adicional. Porque o que normalmente acontecia e ainda acontece na escala destes árbitros? É um árbitro FIFA no comando do jogo, independente de qual árbitro FIFA for, e é um aspirante ao quadro CBF que fica atrás do gol. São árbitros de hierarquia muito diferentes. É um árbitro do quadro A da CBF e um do quadro CD, que está entrando para o quadro nacional e começa a ficar atrás do gol. Por isso que, em muitos casos, o árbitro principal não ouvia o tal do Vigia. Agora parece que a orientação da CBF, do Comitê de Arbitragem, é de ouvir um pouco mais esse auxiliar. Eu só não acho como que não ouvia, Maurício. Assim como eu acho que ele se omitia com medo de cometer um erro e sobrar para ele a responsabilidade de um pênalti que ele marcou ou não, sendo que o juiz não deu e ele marcou e não era, ou vice-versa. Hoje, eu acho que a união está mais... Eu acho que eles estão se comunicando eles mais. Vendo que vão para a geladeira igual. O árbitro que estava ali no lance do Alisson, se o cara dá um rapa um pouco maior, pega ele junto. Ele estava em cima do lance, entende? Quer dizer, não tem como ele não se posicionar naquele lance, entende? Não, eu acho que ele... É o que eu estou dizendo, eu acho que ele se posicionou certo. O que eu digo é que não era com tanta frequência que os árbitros auxiliares, ou vigia, como estamos tratando aqui, eles tomassem as decisões. Eles preferiam ficar mais na deles, se omitindo para não assumir a responsabilidade. E o que a gente vê também é que, seguidamente, esses árbitros, os bandeiras principalmente, eles marcam muitas faltas dos atacantes nos defensores e quando é para marcar o contrário, aí eles não marcam. Porque principalmente lance de área. Seguidamente tu vê eles marcando a falta do defensor. Quando é falta de ataque... Não, falta dos atacantes, entende? Falta de ataque eles marcam. O pênalti não. O pênalti não. Porque aí eu acho que é mais difícil, né? Eu acho que eles deixam a responsabilidade aí pro árbitro. A convicção tem que ser maior, Tem que ser maior, né? Eu não tenho dúvida que se nós analisarmos as faltas que o juiz dá no meio-campo e as faltas que ocorrem dentro da área, se nós analisarmos, tranquilamente daria 15 pênaltis por partida. Que às vezes há lances iguais de empurrão, de não sei o quê. Tu quer ver? O que eu acho mais hilário, escanteio. Bateu o escanteio, os caras estão se segurando. Aí vem a bola, o cara pula, ninguém encostou nele, o juiz dá falta, perigo de gol. Lá no meio-campo, o cara pula na cabeça do cara, pula por cima, cai do outro lado e ele não dá falta. Ali é uma coisa do escanteio, só se tu gravatear o cara, que nem o Bressan fez no Grenal lá no Beira-Rio. Sim. Né? Pênalti escandaloso. E se tu puxar pela camiseta, depois o cara bater. Porque antes o empurra ali, procurando... Vale tudo. Não, eles estão procurando espaço. É uma disputa que eles têm que advertir com o cartão amarelo, né? Inclusive, eu acho que no Grêmio e no jogo da Libertadores contra o Tucumã lá, isso aconteceu 2 vezes com o Kahneman e na terceira vez o juiz chamou os dois e deu cartão amarelo.
Antes do cara bater. Só não consigo aceitar quando o cara abre os braços. O cara tá na tua frente, o cara abre o braço de um lado e abre o braço do outro, não tá segurando o cara. Mas desculpa, não tá segurando, mas é falta, porque tu não consegue deixar o cara se mexer para lado nenhum. Mas acontece dos dois lados. Não, mas não Tanto tô... que na Libertadores ali, o Kahneman e o Bianchi, do Atlético Tucumã, os dois fizeram aquilo o tempo todo até tomarem cartão. Né? Mas não tô defendendo nenhum lado, Maurício. Eu tô colocando... Eu acho que é muito sem fundamento. Ali um tenta pegar a frente da jogada, tu entende? O outro não quer deixar. Porque eu só acho que não pode abrir os braços. O jogador de futebol, quer dizer, depois que tu sobe, que tu pega impulso e sobe, já era. Mas foi o que eu defendi. Já era. Agora eu não entendi mais nada. É o que eu tô defendendo no caso do Dedé, que depois que ele subiu, ele não tem o que fazer mais. Eu tô te dizendo pro defensor chegar na bola. Não pra chegar no cara. É na bola. Nós estamos falando em bola. Não, mas é... Olha aqui, Adalberto Aquino, Fábio Santos, tá chegando aí o Sopa de Granada também, o Eduardo Fritz. Nós, juntamente com o Grêmio, aqui no Cadeira Cativa, vamos fazer uma promoção especial para os nossos telespectadores. Nós vamos sortear na segunda-feira um par de ingressos para torcedores do Grêmio, obviamente, que queiram assistir Grêmio e Atlético Tucumã. Como você participa nesse endereço que está aí na tela, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Lá você curte a página, deixa uma mensagem, tem todas as regras de como participar. Você manda uma mensagem dizendo o porquê você merece ganhar esse par de ingressos, o que te motiva a torcer pelo Grêmio e desejar esse par de ingressos para assistir a partida da Libertadores. Para participar, você tem que curtir a página, facebook.com/Luiz Carlos Reck, compartilhar a publicação que divulga essa promoção, marcar 3 amigos e escrever a frase. 3 amigos é para ajudar a divulgar mais, para que outras pessoas também participem. Na segunda-feira, no Cadeira Cativa, a gente vai divulgar quem ganhou o par de ingressos. É um par de ingressos para torcedores do Grêmio que querem assistir Grêmio e Atlético Tucumã, com uma venda de ingressos superou as expectativas, tanto que a projeção é de 49 mil espectadores na arena, e aí talvez atenda aquela demanda que tinha pré-jogo de a arena lotada ou não lotada. Então, teremos uma projeção de 49 mil torcedores e 2 torcedores, um par de ingressos vai ser sorteado aqui pelo nosso Cadeira Cativa na próxima segunda-feira. Então, entre na página, pode assistir as lives tanto do Cadeira Cativa quanto do Preliminar no Facebook e deixa a sua mensagem, participe. Boa sorte para você que está aí em casa. Depois do intervalo, já com o Sopa de Granada, ele vai nos trazer os últimos detalhes, porque tanto o Fábio Santos quanto o Sopa certamente já leram o relatório que ontem o Wilton Momba e o Fabrício Falkowski divulgaram no Correio do Povo. Certamente já mandaram para os conselheiros depois do vazamento na imprensa, e eles vão nos trazer detalhes ou as impressões deles de tudo isso que aconteceu no passado. Eu sei que o Sopa vai querer falar também sobre o balanço do primeiro semestre. Já voltamos. (7h44), como é que tá o clima da Serra, Sopa? Boa noite. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui de volta com o Aquino, com o Fábio, contigo, né? Um abraço pro Rec, que provavelmente... Ele tá assistindo? Olha... Deve estar indo pra Serra. Tá indo pra Serra. Não sei. Ainda que ele não tá assistindo, eu não vou dar o meu recado pra ele se ele não tá assistindo. Ele deve estar com o Abel em algum programa romântico. Só Ei, pode. Rapaz, Só pode. Não. Vai tomar cartão depois dessa. Não, eu gostaria que alguém me amasse como o Rec ama o Abel. Essa é o sabe? O que tem o quando Abel, Não, eu fico... Não, porque tu falou que... Ele ama o Abel e que ele odeia o Paulo Odônia. Pois é, eu não falo. Quem ama o Odoni na mesma linha, no mesmo grau ou até maior, é o Beto Bedin. O que acontece é que o Beto Bedin e eu compactuo com muitas coisas dele, a gente defende o Grêmio, tá? Eles têm uma mania de querer desmerecer o trabalho da Arena, da construção da Arena. E eu defendo o Paulo Odoni, que construiu a Arena em 2 anos. A Prefeitura de Porto Alegre não consegue construir em 6 anos uma passagem de nível. Em 6 anos. O Grêmio construiu uma arena. Ninguém construiu uma arena em 2 anos. Mas a passagem de nível é mais difícil. E aí eles querem criticar.
E aí o REC vem aqui e me diz que a responsabilidade das obras do entorno da arena é do Paulo Odoni. Aí é brincadeira. Paulo Odoni é responsável pela arena que ele construiu. Agora, as obras do entorno é do poder público. É um acordo que existe com o poder público. Agora, o Ministério Público não concordou com esse acordo, né? Entre quem? Aquele acordo inicial que a prefeitura ia fazer as obras. Então a responsabilidade é da prefeitura, do prefeito e do Ministério Público e do Estado. A responsabilidade é da OAS. Com a prefeitura, não do Grêmio. O Grêmio não. Se o Grêmio comprar os direitos, a responsabilidade vira do Grêmio. Tá, mas se o Grêmio comprar os direitos sobre a gestão da arena. Sim. Isso aí foi um contrato que foi colocado pelo Aquino Vermelho. Ele que, quando foi feito o acordo lá no Ministério Público, eu acho ele como um agente público, ele está defendendo os interesses públicos. Entende? Se alguém comprasse a gestão da arena antes de fazerem as obras, seria de responsabilidade de quem comprasse. Porque a gestão da OAS, ela teria 20 anos. Se alguém compra, é responsável pelas obras. Por isso que o Grêmio até hoje não comprou a gestão da arena. Então, agora tem um acordo entre o Ministério Público, a Caragones, as plantas já foram aprovadas. No que aprovar a responsabilidade de quem vai fazer, talvez o Grêmio até o ano que vem possa ter a gestão da arena. Aliás, só nesse assunto, eu já vou te passar a palavra sobre, porque eu sei que tem muita coisa para dizer. Ontem esteve aqui o João Patrício Herman, por coincidência, logo após vazar o relatório, não teve nada a ver porque o convite foi prévio, e ele falou, dentre outros temas, que o custo do Beira-Rio é muito alto, dando a entender de que o Beira-Rio que o Inter gasta um valor exagerado, muito volumoso para manter o Beira-Rio. E aí eu comecei a me perguntar, será que é uma boa para o Grêmio comprar essa gestão? Dá tanto custo assim? Eu defendo e digo isso aos amigos gremistas, não comentei isso com aquilo, mas comento com o conselheiro ali, que é meu vizinho aqui, que é o Cristiano. O Cristiano do Ofertão aqui, tu deve conhecer. Cristiano Becker. Cristiano Becker, é conselheiro lá no Grêmio, tá? A minha opinião, desculpa me meter na arena do Grêmio, que eu não tenho nada a ver, mas se eu não... Mas fala do Internacional, que ele está dizendo que o custo é alto. Não, mas é que nós estávamos falando da arena e ele falou do Beira-Rio e aí ele fez a pergunta se acha que é vantajoso. Se vale a pena. Eu vou dar a opinião sobre as duas, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que o Grêmio, na situação que está, onde a OAS administra e o Grêmio não tem que arcar com essas despesas, com toda essa responsabilidade, Fábio, acho que, na minha opinião, era que o Grêmio não deveria comprar para o bem do Grêmio. Essa é a minha opinião. O Beira-Rio, o contrato... tá ruim, mas tá bom. Não, é que tá ruim, mas também não tem custo, né? Não. O Beira-Rio, assim como nós falamos, nós temos o contrato da arena, ele é diferente do Beira-Rio. Nós temos a administração do Beira-Rio. Mas, teoricamente, o Beira-Rio como todo o estádio, é muito caro. E você também paga essa despesa. Tem que se fazer uma conta muito bem feita. Se é vantagem já administrar. Vou fazer perguntas agora. Deixa o Sopa pode até me complementar. Mas repente, antes eu quero complementar com perguntas que, se tu puder me responder, o Sopa pode responder também. Então, assim, eu acho que tem que ser feito contas bem feitas para saber se vale a pena ter a gestão ou não. O Wagner de Canoas está dizendo que o Aquino está afiado. É que nós estamos tratando como se fosse dois estádios grandes, mas que fosse do tipo do Centenário ou tipo do Ipiranga de Erechim, o Colosso da Lagoa. Não é. Eles têm online, eles têm um ERP, que a gente chama, que é o mesmo sistema de indústria, que eles conseguem aferir online qual é a hora de fluxo maior, tudo se sabe, toda a gestão se tem o controle total de tudo. Então, essas coisas de ser caro ou não, chega o João Patrício, nós estamos em outubro quase de 2018, olha, o Beira-Rio é muito caro, sabe, nós temos uma diminuição, tivemos o ano passado uma diminuição clara do quadro social, nós tivemos um gasto excessivo no futebol, porque o que eu tô achando muito divertido de toda a história do relatório, vazou o relatório, olha... Já recebeu o relatório? Já recebi e já li, né? Já tinha lido que tinha sido disponibilizado pelo nosso vazador. E o aí, Fabrício Falkowski e o Wilton Moura. Não, esses não são. Esses são jornalistas, é outra coisa. É o cara competente. Sobre competência eu não sei. Não, agora a questão porque conseguiu a questão fonte, né?
vazador é outro. Então, beleza. Alguém O que de dentro foi vazou. isso? Alguém que vazou para eles o que também. foi isso? O que foi disponibilizado pelos vazadores. E hoje, o complemento e tudo mais. E eu tô achando muito divertido, muito interessante, porque imaginemos um churrasco, para ilustrar aí pro torcedor colorado, imaginemos um churrasco, torcedor. E o relatório de 83 páginas, né? Se baseia numa investigação do churrasco. Só que o que está sendo discutido são 15 pontos sobre o preço do guardanapo e do palito. Não chegamos na picanha. Nós não chegamos em nada. O clube gasta em futebol, de cada 10 reais, do dinheiro que tu, sócio, bota lá dentro, 10 reais, vamos pegar 10 reais, 2 reais são gastos em outras coisas, estrutura, gasto corrente, funcionário, aquele funcionário, o porteiro, a secretária, tal, essas coisas. 2 reais, 2. O cartão corporativo, que tem a Esse festa... deu mais, hein? Não deu mais, 2%, porque eu vou colocar, o número se apura em 10 milhões e pouco, né? Saque em dinheiro vivo. Não, mas aí vamos botar os outros petelecos, vamos dizer que deu 13 milhões. De um total de 600, que foi os 2 anos de orçamento. Mas foi investigado um ano só, né? Não, 15 e 15 e 16. 16. 15 e 15 16. anos. 15 e Relatório é 16. 15 e 16. Então, nós estamos falando de 15 milhões, mais ou menos. Vamos botar 15, para arredondar. Não dá 10%. Pois é. Dá 2%, não, dá 2%. Isso. Não, é o que foi, É os 12 foi milhões que ele falou. apontado. É o que foi apontado. 2%. Não, ele tá falando de 15 Não, milhões em de 600 milhões que tu tinha, Eles que estão... 2% é o que foi apontado. É o que estão apontando, é isso que ele está dizendo. 2%. Que ele quer Sendo dizer que investigaram 20%, que é o outro negócio. Eu quero saber... Que é 20% é que é o gasto. É o gasto de outra coisa. Eu quero saber o 80%. É o que eu tô falando, Cadê 10 o 80%? gasta 2, é 20%. Isso, 10, 20%. Aí, Os 8 reais que faltaram é gasto em futebol. O que é futebol? É o guri da base que entra, quem é o empresário que ganha, quem é o fulano que entra, como isso. Isso não foi investigado, ou não foi visto, ou não foi Mas aí apontado. o Ministério Público tá E fazendo... Não, e não é, tem uma comissão lá dentro. Tem uma comissão de Colorado que estava fazendo. E os caras não foram, iam falando que, olha, de cada 10 reais, 8 é gasto em futebol e nós não fomos investigar o futebol. E não pode estar tudo certo. Eu não estou dizendo aqui que tem nada errado. O que eu estou dizendo é que não foi investigado. Eu quero que seja investigado. O do Luigi, eu quero que seja a auditoria devassa no Luigi, a auditoria devassa no Pífero, na gestão do Pífero, desse conselho de gestão. Quantos jovens foram contratados? Esse ano tinha no orçamento, quanto é que tinha para o futebol feminino, o orçamento desse ano? 291 mil, mais ou menos. Quanto é que foi gasto? Era quase 300 mil. Quase não me lembro 300, de cabeça. quase 300, mais ou menos isso. Quanto é que foi gasto? Mais de 1 milhão. E aí? Isso, a questão não é, sabe? Eu quero saber de onde é que veio, eu quero saber onde é que estão os vídeos de avaliação. O Conselho tem essas informações. Não, mas claro. que tem. O Internacional não é um clube transparente. O Internacional não é um clube transparente. Então, o que eu quero dizer para o sócio aqui, em segundo lugar, né? O primeiro lugar é que o clube não é transparente, o clube está investigando. Nós investigamos um churrasco. E fizemos apontamentos terríveis. Terríveis, que não se faz. 2 guardanapos. Mas mesmo assim aqui, não se faz. Se aquilo ali for provado, depois de transitado e julgado, porque, para mim, eles são todos iguais. Todos iguais. Os procedimentos são, muda um pouquinho ali, um pouquinho aqui. No geral, no cômputo geral, se tu olhar bem de cima assim, ao menos tudo como essa grama aqui. Tem umas mais fininhas, outras mais verdinhas, outras mais amarelinhas, mas é a mesma coisa. A grande questão é que se depois de transitado e julgado isso aí, se eles forem realmente culpados por coisa, se houver realmente crime nisso aí eles passam a ser diferentes. Enquanto não tiver crime nessa jogada, provado, transitado e julgado, eu não vou botar dedo na cara de ninguém desta forma. Dizer que você é isso, que você é aquilo. O que eu quero é o seguinte, é uma auditoria devassa no clube, como a gente já fez abaixo assinado, que alguns conselheiros já assinaram. Engraçado que o Sérgio Yuken, eu fiz 2 abaixo assinado pedindo auditoria devassa. Sabe o que é auditoria devassa, né? Não é nos 20%, não é nos guardanapos. Eu quero 100%.
Dos 600 milhões... Não é dos 600, eu quero dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Eu quero tudo. Eu falei isso aqui. Eu quero tudo. Eu falei não isso adianta. aqui no dia que estourou o problema do Agora, Vitório. Aquino, Deixa eu só complementar aqui. O Maurício estava aqui, e aí o Rec disse assim, não, o Aquino conhece o amigo do Vitória, está defendendo o Vitória. Disse, não, se tu vai fazer uma auditoria na gestão que passou nos últimos 2 anos, faz o seguinte, faz nos últimos 4, pega outra direção, porque aí tu vai ter um parâmetro qual era o procedimento da gestão 2013, 14, 15 e 16. Agora, digamos que eu foque só nessa, só no pífero. Que tem coisas terríveis de incompetência, de coisas que eu acredito que são erradas, que eu falei desde o começo, que venho aqui, vocês são testemunhas, eu sempre estou falando lá no conselho, o Fábio é testemunha, que nós dois, inclusive, apontamos bastante coisa. A grande coisa é que eu quero a auditoria devassa no 100%. Foi nos dito... Fábio, tu estava na sessão, eu tenho certeza, que foi dito pelo Amarante, que na primeira sindicância que fizeram, lembra? Foi dito por ele sobre um relatório da Ernst Young, lembra? Foi dito por ele que não tinha relatório. Não, aquilo ali foi a maior... Foi dito ou não foi dito? Foi dito... história que... Não, primeiro foi dito que nós receberíamos o relatório. Isso, que de mais de 500 páginas... Não, 200 e poucas páginas. Não, esse foi o que apareceu debaixo da minha porta. Aí depois recebemos um compilado, pequenininho. 6 slides. Resumo. Aí começamos a pedir... 200 páginas em 6 slides. Aí começamos a pedir o tal relatório. Pedi. Eu fiz questão, liguei na ouvidoria do clube. Liguei no conselho. Foi feito ofício para que apresentasse o relatório para os conselheiros estudarem o relatório, para ver o que acontecia. Foi dito claro, em alto e bom som. Não existe relatório. E aí, o que eu recebo na porta da minha casa? 200 e não sei quantas páginas do relatório da Ernst Young. Foram te levar? Não sei quem largou debaixo da minha porta, mas tava lá. Quando eu chego, tem um envelope lindo. Porque sabe teu endereço. Eu sou sócio, né? Qualquer um que sabe. E quando o Ministério Público exigiu, apareceu. A grande... Aí a pessoa... Vocês receberam no conselho, certamente, já que eu não recebi nada e eu pedi. Até hoje nós não tivemos o relatório. Eu só recebi esse aqui. Que eu vou lá no clube ver se é o mesmo. Agora eu vou levar, vou dizer, vocês conhecem isso aqui? Agora Sérgio Jurgen, que inclusive no dia ficou assim, meio, né, disse que aliás, não tinha conhecimento. A nossa cópia não tem assinatura? Eu não... desse aqui, né? Nenhuma não assinatura. tem nenhuma. Tá tendo... Nós estamos tendo... Desse aqui, quando vocês falam, Hoje. Não tem... Ninguém assina. Ninguém responde. Não é o relatório da Ernst Young. Não. Hoje nós recebemos o relatório a pedido de vários conselheiros, inclusive nosso grupo fez um pedido direto à mesa do conselho, que já que vazou, já que está na mídia, está no jornal, que todo mundo saiba, que pelo menos nossos conselheiros têm acesso, né? Nós temos que deixar... Eu quero parabenizar nós temos que deixar claro, até para o torcedor, ter na mente que o clube estar numa ótima posição da tabela, graças a Deus que está, que às vezes eu fico diante do descalabro, sabe, dessa direção que tecnicamente me parece até, eu sempre lembrando, até transitar em julgado, até ser apontado que alguém fez algum mal feito, julgado, para mim, tu não tem diferença. Eu falo de procedimento de falta de transparência. Agora nós tivemos, eu fiquei sabendo pela imprensa, que o Internacional estava negociando a venda dos direitos para o exterior, que é um pool de clubes. Tu ficou sabendo através do Conselho Deliberativo? Recebeu algum ofício? Nada. E que os clubes receberiam luvas. Mas é mais fácil ler o Correio do Povo. Ficou convencionado, tu lembra naquela última reunião pro torcedor, quando teve o negócio da Globo, pro esporte interativo, ficou convencionado que luvas, a partir daquele momento, até 5 minutos antes da reunião não era, mas a partir daquele momento, luvas é adiantamento. E aí hoje eu fico lendo na Globo, lendo nos portais, que os clubes receberão luvas.
Bom, se o clube recebeu luvas, o clube negociou direitos sem falar com o conselho. Sim, sempre. O clube falou quando manteve negociou a negociação Mas isso eles em acham- sigilo, eles batem- em sigilo de venda de direito. Aquilo, se tu já vendeu alguma coisa na tua vida, se tu vendeu alguma coisa na tua vida, a primeira coisa que tu vai fazer é informar o mundo que tu está vendendo. Por quê? Porque tu está buscando o quê? O maior preço. Receita. Se tu ficar quietinho, o que vai acontecer? O que eu soube é que dos clubes da Série A, apenas 3 clubes saíram dessa negociação, que era o Corinthians, o Flamengo e o Atlético Paranaense. Isso, e eu tô dizendo de Não novo. concordaram com essa A negociação. divulgação da CBF é de que 18 clubes assinaram. Assinaram Como é o quê? que a venda venda por 500 milhões dos direitos de TV internacional de 19 a 22. Os anos de dentro 2019 500 milhões 2020. por ano ou 500 no total? Global. 500 milhões no todo. Então o que eu Tá, fico Corinthians, Atlético Paranaense e quem? Flamengo. Flamengo. Não assinaram. Não, eu não sei. Não. Eu sabia que esses 3 clubes estavam fora dessa negociação, que eles queriam fazer uma outra negociação com Um investidor chinês. um investidor chinês e queria pagar o dobro do que estava pagando esse aí. Só que essa proposta eu não sei se chegou, Mas se esse não aí chegou. aumentou um pouco, porque essa proposta que fecharam agora em $500 milhão por 4 anos, que será De dividido- reais, né? De reais. De reais que será- com dólar a 4. Que será dividido igualmente entre todos os Tá, clubes. mas tu pega $500 milhão, tu divide por 4, dá 100 e pouco, 125 milhões por ano. É isso? E aí tu divide por 20. Por 18. São 18 clubes. Pois é uma negociação que eu não estou entendendo. Mas é um... Não, 18 que venderam os direitos. Mas aí é vai uma dar- negociação que eu não aí consigo vai dar 6 entender. milhões por ano, é uma insignificância. A metade do que paga o Campeonato Gaúcho, tu vai vender os direitos. Internacionais. Ah, mas e daí? Para quantos países? É Enfim. que nós se contentamos que isso é um extra. Não, mas não, Mas é uma mas não recebia importa. nada. Mas é um absurdo esse valor. É um absurdo esse valor. O que tá, insignificante. mas aí tem- mas tão aí tem um absurdo problema. quanto é a questão de nós não termos de novo a transparência. Quando o clube vai negociar imagem, porque tem esse caso é transmissão de imagem para o exterior. Há 2 anos atrás, nós negociamos geração de imagem. Para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, quando tu fala de transmissão e geração é a torcida do Corinthians está mais alta do que a torcida do Inter dentro do Beira-Rio ou do Grêmio dentro da Arena. Isso é a geração que o gerador quer passar. Quem gera Quem faz gera o corte faz das o que imagens. quiser. Faz o que quiser. Quando eu negocio a geração de imagens, isso tem que estar... Isso é um exemplo de como a geração é importante. A transmissão, ela é menor do que a geração, porém, nós estamos falando de um histórico que a gente tem de negociações atabalhoadas. Nós estamos com o Pífero assinou o contrato, trouxe para nós já tudo pronto, e não foi terrível? Foi terrível, foi traumático. E agora o Medeiros. Agora o Medeiros vai lá, assina um contrato, vai receber, eu estou falando segundo a imprensa. Segundo a imprensa, vai lá, assina um contrato e vai trazer para dentro de novo, da mesma forma, igual ao Pífero. Aí as pessoas tentam dizer que eu sou radical, que eu falo isso, que eu falo aquilo. Não foi... Os procedimentos são os mesmos. Exato, é isso. Esse tipo de procedimento não pode acontecer aqui. Principalmente, eu não falo do Grêmio, porque eu não tenho nada a ver com o Grêmio. E eu não me interessa o jeito que o Grêmio negocia. Eu não quero saber. O que eu quero saber é que conosco não pode mais acontecer. Nós caímos para a 2ª divisão. Quando nós caímos, aquilo ali, para mim, é o fundo do poço. Eu não quero cavar mais fundo. E se você fizer a mesma coisa que fizeram, você só vai colher um resultado. Ou mesmo. É especulação, tá, Sopa? Mas eu vou fazer um exercício que não precisa nem pensar muito para chegar nele. O contrato é de 500 milhões por 4 anos. E tem luvas. Então, muito provavelmente é 100 milhões de luvas, 100 milhões no primeiro ano, 100 milhões no segundo, 100 milhões no terceiro, 100 milhões no quarto. Chegamos nos 500 milhões. 100 milhões dividido por 18 clubes dá 5 milhões e meio para cada um por ano. Então ganha 5 milhões e meio agora, 5 milhões e meio em 19, 5 milhões e meio em 20, 21 e 22.
não li nas informações que foram divulgadas se existe, por exemplo, correção monetária nesse valor, nesse período. Tá, mas independente disso, é um valor insignificante. 5 Não, e milhões além- é menos do que um mês de folha do Além Grêmio do- ou do Internacional. Não, é menos do que um mês de quadro da Vamos fazer- receita do quadro social. Vamos fazer um absurdo agora. Pega os 5 milhões e divide por 12. Que é 5 por ano? Estamos falando em 400 mil por mês, 460 mil por mês. Isso aí não paga o da Alessandro para Vende meia dúzia de camiseta a mais ali e tu já paga isso aí. E eu não falo nem da questão do custo, porque no futebol brasileiro, vocês são testemunhas disso, nós recebemos não para ser transmitidos ou gerados, nós recebemos para sermos escondidos. Quem é gerado e transmitido é Corinthians, é Flamengo. Esses são os jogos que vai para a grade nacional. Nós estamos relegados esse ano até, como tem muitos clubes com a Libertadores, em outros canais, ou passando quarta-feira, o Internacional está passando na segunda bastante, né? Então, na segunda-feira... É o que encaixa no É o que calendário. encaixa no calendário, porque a gente não está disputando outras competições, estamos lá. Mas, no geral, no cômputo geral, Inter e Grêmio são relegados a uma posição inferior a São Paulo, Rio e Minas. Aí eu vou ver Então nós chifre em somos cabeça... pagos para ser escondido e não só para ser Eu vou ver transmitido. chifre em cabeça de cavalo, talvez, mas é uma especulação e depois do intervalo vocês vão falar sobre isso. Será que o Inter aparece muito nas segundas-feiras porque é um produto importante para aparecer nas segundas-feiras? Ou é um tapa de luva da TV Globo mostrando algo que vocês vão perder a partir do ano que vem, porque essa audiência vocês não vão ter mais? Depois do intervalo comercial, Sopa, o Aquino e o Fábio vão falar sobre isso. Também vão falar de futebol, sobre quem está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, se o Grêmio está brigando ainda. Escalação do Inter, escalação do Grêmio. Escalação do Inter, escalação do Grêmio, tudo isso depois dos reclames. Já voltamos. Oito e 9 de volta no Cadeira Cativa, recebendo Eduardo Fritz, mais conhecido como Sopa de Granada, conselheiro do Inter, ao centro Adalberto Aquino, que vai nos dar a escalação do time do Grêmio, se concorda em utilizar reservas, ou uma base reserva na partida no Rio de Janeiro, e também o Fábio Santos, igualmente conselheiro do Internacional. Só essa questão para arrematar esse assunto que ficou no ar. Vocês acham que é porque gostam tanto do Inter ou é para mostrar, isso aqui vocês vão perder a partir do ano que vem, porque a transmissão de vocês é com a Turner e não conosco? A gente tem, como eu te falei, os procedimentos, tal qual se confirmada essa informação da imprensa, os procedimentos com a Turner, com a Esporte Interativo foram atabalhados, foram atrapalhados. Acabou-se fazendo um contrato que agora a gente está meio amarrado, 19 e 20. Então, talvez seja, eu não acredito também porque o Inter, propriamente o Inter, não tem como rescindir unilateralmente com a Turner, porque a multa contratual ela é astronômica. Né? Ela é na casa de, 3 dígitos. E o que prejudica o Inter nesse pensamento de tentar rescindir ou não é que outro player forte desse contrato é o Santos, que tem o presidente fragilizado com o processo de impeachment. Eu acho, não pode fazer nada. Eu acho que a própria Turner e a Globo vão se acertar com a questão esportiva, porque a Turner não tem mais o que fazer em relação ao esporte dentro do futebol, dentro do esporte brasileiro, vamos dizer assim, né? É lamentável pela Copa do Nordeste, né? Que era um o campeonato de aspirantes e outras tantas competições. Mas, que enfim, nós perdemos. Campeonato Brasileiro. Achei muito legal esse teste que o Odair está fazendo com o Rossi e acho que a escalação... Não é o D'Alessandro o cara para substituir o Patrick? O Rossi é o cara. Eu tenho convicção porque o Rossi tem a energia, a juventude, né? A questão tática mais à frente. Aí mudaria o esquema. Ele vai jogar com o Patrick que sai de trás, ele vai jogar para frente, deve puxar. Eu acho que ele vai jogar com o Edenilson e o Dourado com 2 volantes e um na frente dele e 3 atacantes. Mas quando ele colocou lado a lado Edenilson e Dourado não deu muito certo. Nem quando ele colocou Edenilson e Patrick quando o Dourado estava fora. Eu puxaria, porque na verdade tu pode jogar com o Nico e Eu acho que ele puxa o Nico para trás. Isso, puxa o Nico para trás. Ele fez aqui contra o Vasco. 4-2-2-2.
sabe? 4-2-2-2. Ele fez aqui contra o Vasco, É o que ele Edenilson vai não fazer. jogou e ele botou o... E aí ele pode o Nico no lugar adiantar, do Edenilson. ele deixa o Nico e o Rossi, por exemplo, fazendo a pegada, a mordida, que os dois fazem, realmente, né? Fazem Agora, a mordida. se ele começar e o jogo no Beira-Rio, jogando contra o Vitória, que é o time que eu acho que tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, sem o D'Alessandro e não começar fazendo gol, a torcida vai chiar. Vitória Sabe que a levou torcida- 46 gols. Sabe que a torcida do Inter não tá muito exigente na rede social. No estádio estádio tá tá apoiando. legal. No estádio tá Não, legal. eu acho... Para não ficar dúvida Na só, rede Fábio. social, na rede social tá exigindo Vitória demais. levou 46 gols, é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Nem o Paraná conseguiu levar tanto gols. não. O Paraná levou só 36, são Por 10 a isso menos. que eu acho que pode ser que ele faça essa opção de vez de botar o D'Alessandro, botar o Rossi e puxar o Nico para trás. Por quê? Como tem uma defesa fragilizada na frente, eu não vejo- ele ele pode vai fazer a tentar primeira- jogar mais rápido. Eu não vejo o Nico... e- Eu não vejo o Nico jogando numa linha de 3, tu entende? Mas é que ele Eu jogou acho ali contra o eu Vasco acho que e foi ele- muito bem. Eu acho que ele vai fazer 2-1-3. Eu Não, acho que não, ele vai eu- fazer com a numeração. Eu acho que ele ainda Ele escondeu faz... os treinos, a É. gente não sabe, tá? Mas ele usou o Nico nessa posição, tá? Mais ou menos ali nessa posição, contra o Vasco no Beira-Rio, e nós fomos muito o bem no Nico, jogo. o Nico faria a função que vinha fazendo o Patrick, fechando pelo lado esquerdo, o centralizado Dourado. Ele volta o Edenilson um pouquinho e bota o Patrick na frente dos dois. O Nico na frente dos dois. Então muda o esquema, ele joga 2-1-3. Não, mas entende? o Porque Nico Internacional tem não jogado desce. com 3 no meio de Mas campo. o Nico não desce que nem o Patrick, né? Não. Esse é o caso. É, ele O joga Nico mais não desce. adiantado. Ele A não vai descer recomposição nunca. não é tão Não, o forte. que ele vai fazer, que eu imagino Ele tem feito, viu? que nós vamos fazer é marcar mais em cima. É o que eu reclamo do treinador Vai da marcar seleção mais brasileira, Adenor Bach, tu tá na bronca do com o Tite. Não, eu não consigo entender uma seleção brasileira, quer dizer, que o treinador tem uma convicção, tudo bem que ele tem as convicções dele de um esquema, tu entende? Mas ele tem que ter o plano B, ele tem que ter um outro esquema para jogar. Jogar com o Paulinho fazendo um corredor, jogar com o Renato Augusto fazendo outro corredor e jogar com o Casimiro centralizado. Eu tenho que jogar também com 2 volantes, jogar com um na frente deles e jogar com os 3 atacantes. Você concorda com a convocação do Wallace? Eu tenho essa alternativa. É uma alternativa, mas eu vou te perguntar, qual é o outro jogador que teria para convocar? O Fernandinho já deu os doces, né? Não dá mais. Chega. O Wallace, se é o do Grêmio, Não, cai que nem uma ele luva. não tá no Grêmio agora. Não, ele não, tá- não, mas se é o do Grêmio que eu é, digo, é se é o das futebol ações. do Grêmio... Mas é uma alternativa. Eu não tenho Olha, visto. Eu te pergunto, eu te O rebato a próprio pergunta. Wallace diz que tá se recuperando. Quem é tá- o outro jogador que teria para jogar, convocar no lugar dele? Olha, se a gente for analisar o Campeonato Brasileiro, o Dourado joga na mesma função. Mas o Se Dourado deveria foi convocar reserva ou a não. vida inteira do Wallace. A Olimpíada ele só entregava a Gatorade lá. Quer dizer, vou convocar o titular, né, da Olimpíada. Ah, não Mas quer aí tá dizer. convocando por 2 anos antes? Mas eu tenho que discordo, jogar- eu discordo tenho- nesse eu não sentido. entro, né? Eu tenho que entrar pela competição. Quem é que jogou Eu na não seleção sei, e jogou bem? eu não sei se Não, mas no então o esquema... Luan tinha que estar na seleção brasileira, porque foi bem na Também, Olimpíada. também teria que estar, com Eu não- certeza. eu não sei. Mesmo com as atuações desse ano. Vai remar enquanto não tiver um jogador que nem o Luan para fazer um outro tipo de Mesmo futebol. com as atuações do Ah, Luan eu- desse Mas ano. o Luan tá Não jogando concordo. muito bem. É o jogador que tem maior assistência no Campeonato Brasileiro. É o jogador que não fez gol no Campeonato Brasileiro, mas tem 11 ou 12 gols na temporada. Sei que o Sopo e o Fábio querem réplica, tréplica, depois dos reclames. Já voltamos. Não. 8h18 de volta com o Cadeira Cativa. Daqui a pouco o Adalberto Aquino vai falar sobre a partida contra o Fluminense. Também algumas participações dos nossos telespectadores. Lembrando que você, torcedor gremista, pode concorrer a 2 ingressos para Grêmio e Atlético Tucumã na Arena. Você entra na página do REC, facebook.com/LuizCarlosRec, curte a publicação, compartilha, marca os amigos e deixa uma frase para concorrer a esse mimo, esse presente do Grêmio, juntamente com o nosso Cadeira Cativo. O ganhador será divulgado na próxima segunda-feira. Então amanhã, no domingo, você participa, na segunda ao longo do dia inteiro e na segunda à noite, durante o Cadeira Cativa, você vai poder concorrer, poder ganhar esse prêmio para os nossos telespectadores gremistas. Claro que no momento oportuno também serão disponibilizados ingressos para a torcida do Internacional. Deixa eu só deixar um recado para o nosso telespectador da Madelomba e da Construlomba. Casas de alvenaria, casas de madeira, que você pode
construir com financiamento direto ou também com financiamento do Minha Casa Minha Vida. Tá aí o telefone na tela, estão aí as informações para você, 3596-1048, telefone para você ligar em horário comercial, ou o WhatsApp, que você pode falar com o Fernando agora, 98631-7709. Entre no site Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha, sem acento.com.br. A gente está vendo aí algumas das casas, as de alvenaria, especialmente com financiamento via Minha Casa Minha Vida, mas também as casas de madeira com financiamento direto. Você entra em contato, tem as melhores condições, a parcela que cabe no seu bolso com a equipe da Madelomba e da Construlomba Casas e Construção. Eu fui final de semana lá na Lomba Grande, todas as casas da região construídas com a equipe da Madelomba e da Construlomba. Mande agora uma mensagem para o Fernando, busque informações, diga, olha, eu gostei daquela casa que apareceu lá no programa do REC, 98631-7709. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre, tem a caixinha vermelha para os colorados e a caixinha azul para a torcida gremista. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis está também no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você, acesse o site e saiba mais, centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar 1786 e também o endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Você aí que está em casa, está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insufilme faz a remoção. Tem preço campeão e garantia de 5 anos certificada. Se você disser que assistiu aqui no Cadeira Cativa esse comercial, tem ainda um desconto na linha automotiva especial de 20% e pode pagar em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue e agende a instalação 30 21 23 23 ou mande um WhatsApp para 996833199. Fale com a Natália. A Insufilme não tem filial, é somente na Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Então você agenda e já começa a semana com a película nova no seu carro. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. São Wilson faz os melhores negócios para você aqui em Canoas, os melhores preços. 3466-6133, o Televendas, facfachi.com.br, o site para você conferir as ofertas. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre, reservas pelo 3215-6600 ou pelo e-mail reservas@embaixador.com.br. Dizendo que assistiu aqui na Ubra TV o Cadeira Cativa, mais 10% de desconto. Marque a sua convenção para o Hotel Embaixador, na Jerônimo Coelho, no coração de Porto Alegre. O time do Grêmio para enfrentar o Fluminense. Te agrada essa base reserva? Já está definida a escalação? São os reservas. Provável time, vamos lá aqui, ó, nos meus alfarrábios. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Bressan e Juninho Capixaba ou Marcelo Oliveira. Maicon, Tassiano ou Matheus Henrique. Jean-Pierre ou Douglas. Alisson, Everton e Tony Anderson. O ataque praticamente o titular que tem hoje, né? Tu tem o Alisson e o Everton, né? E o Tony Anderson foi o que jogou a partida passada e fez gol, né? Porque não tem nenhum outro, os outros dois estão lesionados. Então ele jogou com essa alternativa. Então praticamente tu pode dizer que hoje é o ataque titular do Grêmio. Na última partida da Contra Libertadores. o Ceará. Contra o Ceará. Ok. Porque não tá, o André e o... O André e Jael estão lesionados fora. Então ele botou o Luan no lugar dele e botou o Tony Anderson. Vai repetir. Só o meio de campo que a gente não sabe, né? Mas tem como seguir pensando em título, utilizando reservas no Brasileiro? Tem que vencer. Tem que vencer o Fluminense. Se quiser continuar pensando em título, tem que vencer o Fluminense. E o que eu tenho para ver do Grêmio essa semana, eu acho que o Renato administra muito bem o grupo, administra muito bem o time.
O que eu tenho é que ver o trabalho que a direção fez essa semana, que renovou o contrato do PP até 2022, fez a aquisição do Matheus Henrique, que era um jogador que estava emprestado, e eles emprestaram com 40% só. O Grêmio teria que pagar até o fim do ano 40%, e o Grêmio conseguiu fazer uma negociação e comprou 70% do jogador. Eu acho que nessa hora tu tem que saber negociar para comprar mais, né? Que no início eles não quiseram vender. Então eu acho que fez uma boa negociação, eu acho que o Grêmio já tinha renovado o contrato do Jean-Pierre, então a gente está prestigiando os jogadores da base e agora é a oportunidade que tem para esses meninos jogar. Eu acredito que um dos dois deva jogar, ou o Jean-Pierre ou o Matheus Henrique. Adalberto Portaluppi colocaria Kahneman na terça-feira mesmo pendurado? Me tira uma dúvida antes de eu te dar essa resposta. Não tem agora vai até o fim? Até o fim. Vai ter que correr risco. Precisa correr risco contra o Tucumã? Pois é, mas 2-0 a favor. Mas aí tu vai correr o risco no primeiro jogo fora contra o River ou contra o... Mas onde que o Kahneman é mais importante, na Argentina ou em Porto Alegre? Não sei, mas aí ele ficaria fora de uma dessas partidas. Se toma cartão. Então, não, é risco. E o Ramiro também, tá com 2 cartões. Ramiro e Kahneman. O Ramiro, sim. E o Maicon já zerou. Então agora o negócio eu acho que ele tinha que jogar com o Tucumã, se preservando. E aí no primeiro jogo com o River, lá com o Independente, quando a gente fizer 2-0, ele faz que nem o Maicon. Força o terceiro para não jogar aqui. Já tá projetando tranquilidade para passar para a final. Tem que pensar, eu acho que o título que o Grêmio vai disputar é o Tetra da Libertadores. Tem todas as condições. E temos nós temos uma vantagem muito grande que com o Tucumã, com certeza, quer dizer, futebol é jogado no campo, né? Mas se o Grêmio não passar pelo Tucumã, é uma tragédia, né? Depois de ganhar a primeira partida fora 2-0, é tragédia. Não. É tragédia. E ainda mais com a falta de tradição do adversário. Então, quer dizer, dos classificados... E o adversário não tem o único. O Tucumã tá poupando 2 aí final de semana para vir jogar com o Grêmio. Mas ele não vai poder jogar com o principal zagueiro, que ganhou o terceiro cartão. Tem o lateral esquerdo que machucou, que também não vai jogar, e tem um jogador que foi expulso. No caso do Inter, no Brasileiro, é o que nós disputamos. Eu acho que está no bom caminho. O Inter é candidato ao título ou não é? Friamente olhando, racionalmente, eu acho que falta ainda para nós um pouco de estofo, né? Devido à nossa falta de estrutura no vestiário, o Odair está isolado, tu tem o Rodrigo Caetano lesionou os ligamentos. O Rodrigo Caetano é executivo. Ligamento ou tendão? Ele é executivo. Uma das duas. Ele não vai conseguir jogar. Ele não vai conseguir viajar. Porque ele teve que operar. Então, tendão, acho que foi o tendão. O que acontece é que ele está isolado. O Odair, eu falo sempre, o Odair tem total mérito, porque ele conseguiu fazer um trabalho autoral dele, né, implementar um sistema de jogo, recuperar peças que estavam relegadas, né, que tínhamos condenado já as peças, o Dourado é um exemplo. Então ele tem um trabalho espetacular. O lamentável da direção ter deixado o Odair sozinho. Talvez a gente tivesse tido uma melhor sorte numa competição como a Copa do Brasil e tudo mais. Então, mas nesse momento eu acho que racionalmente falta estofo na reta final agora. Faltam umas 2 atuações do Inter Tem uma conjuntura do futebol brasileiro que me deixa assim, com fé, com esperança. Por quê? Conjuntura geral do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é uma bagunça. Mesmo assim, nós estamos nas competições, eu falo Brasil, né? Os brasileiros, porque eu sou Brasil fora o Grêmio, né? Eu sou o Brasil. Então, nós temos possibilidade porque os outros estão envolvidos em outras competições. Fecha o programa, Fábio. Eu acho que nós temos condições, sim, de brigar pelo título. Até porque o Flamengo está trocando de treinador aí, tem um bom time, mas não tem apresentado. O Palmeiras, que eu acho que é o time que pode ser campeão, está envolvido até a final da Libertadores aí. Eu acho que nós podemos, sim. Nós temos 2 jogos importantes aí agora. Eu acho que se nós conseguir, a gente vai brigar pelo título, sim. Obrigado, Fábio Santos. Obrigado, Adalberto Aquino, Eduardo Fritz, Sopa de Granada. Você pela audiência. Segunda-feira, 1h25, tem o preliminar. Bom fim de semana.